Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Queria desejar para vocês uma feliz semana e estamos aqui para falar que o nosso trimestre acabou. Estamos começando o segundo trimestre de 2020 com uma nova lição e eu não podia deixar de vir aqui e dar um incentivo a vocês. Já que a gente não pode conversar pessoalmente lá na classe da lição da Escola Sabatina, vamos falar por aqui, né? Nós estamos iniciando esse novo trimestre com uma nova lição e a nova lição é essa aqui, ó, que tem por tema como interpretar as Escrituras Sagradas. Se você não tem, você pode ir lá no grupo do WhatsApp da igreja, que nós já disponibilizamos a primeira lição lá, que a Casa Publicadora disponibilizou para cada um de nós, em PDF. Mas se você tem um aplicativo, é só você atualizar lá na lojazinha da lição e você já consegue baixar ele. Certo? Se não, você pode comprar também por lá com o cartão de crédito. E durante esse trimestre, pelo que eu entendi aqui, nós vamos estar estudando basicamente sobre a palavra de Deus. Isso, vamos ver aqui sobre a singularidade da Bíblia, a origem e a natureza da Bíblia, a visão de Jesus e dos apóstolos sobre a Bíblia. Então nós vamos passar um trimestre todo falando só sobre Bíblia, né? Isso é muito bom, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E aqui, hoje, nós estamos com a primeira lição, que ontem, no sábado, nós tivemos a introdução, que fala sobre exatamente a singularidade da Bíblia. A singularidade da Bíblia. Um verso para memorizar foi o de Salmo 119, verso 105, que é o lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você e eu sabemos que a nossa Bíblia ela é composta por 66 livros, está escrita ao longo de 1500 anos, em 3 continentes, que é a Ásia, a África e a Europa. E uma coisa que me chama muita atenção desde quando eu comecei a estudar é que ela foi escrita em tempos diferentes por pessoas que moraram em lugares diferentes e que viveram em situações diferentes, classes sociais diferentes, mas que quando você vai estudar ela, você vê que ela converge tudo para um único lugar, que é a salvação da humanidade através de Cristo Jesus. Cristo é o centro da Bíblia, né? E então, com esse pensamento, a igreja vem trazendo para nós esse maravilhoso estudo que fala sobre a palavra de Deus como a palavra viva, né? O tema de hoje, de domingo, é a palavra viva de Deus. E se nós formos parar para analisar, muitas vezes as palavras que são ditas para alguém e ditas por alguém, elas são ditas com uma maior importância perto da sua morte, né? As últimas palavras da pessoa, muito provavelmente, são as palavras mais importantes, que causam mais efeitos, né? E se você for parar para analisar, Davi, antes de morrer, as últimas palavras dele foram palavras de orientação para Salomão, né? E o próprio Moisés, que é escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros fundamentais, ele entoou um cântico para o povo um pouco antes da sua morte. E o texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versos 45 a 47, que fala como Moisés descreveu a palavra de Deus, né? Como ele descreveu essa palavra com um grande poder. Você pode ver aí em Deuteronômio capítulo 32, versículos 45 a 47, que ele enfatiza a grande importância da palavra de Deus como algo útil para prolongar a vida dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então Moisés está falando para você. Ele diz assim, ó: tendo Moisés falado todas estas coisas, estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para nós outros coisas vãs, antes é a nossa vida. E por estas mesmas palavras prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ide para possuir. E olha a maravilha aí. Nós vemos Moisés, repito para vocês, mostrando a palavra de Deus como algo útil que prolonga a vida dos filhos de Deus. E aí você pode imaginar o quanto que ele tem prolongado a sua vida, o quanto que Deus tem feito por cada um de nós
nos tirando de onde nós estávamos e nos dando uma progressão, não só prolongando, mas também progredindo na nossa vida. E essas últimas palavras de Moisés foram palavras de alerta, de exortação, né? Que nós precisamos viver aplicando a oração, a todo estudo da palavra. Tudo que Deus vem falando através da Bíblia deve ser acompanhado da oração também. E Moisés deseja enfatizar aqui que o foco dos israelitas deveria ser permanecer em Deus e permanecer na vontade dele para a vida deles. Essa vontade de Deus é maravilhosa, porque nós podemos ver que quando Deus é o centro da nossa vida, nós podemos fazer grandes coisas. Em outras palavras, aqui está dizendo que eles não deveriam escolher palavras para seguir, mas que eles deveriam obedecer toda a lei. E no final da história da terra, Deus terá um povo que vai permanecer fiel a todas as escrituras, a todas as orientações de Deus que ele nos dá. E isso é para mim e para você. Se nós entendemos que estamos vivendo o tempo do fim, nós precisamos viver desta maneira. E nós, para fechar aqui a lição de hoje, nós vemos que lá no livro de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, vem falando aquela parte lá que ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele veio para o povo e o povo o rejeitou. Nós vemos que Cristo, ele é a vida eterna por ele ser a palavra de Deus viva. Tudo o que estava escrito no Antigo Testamento, tudo que estava escrito como sendo as profecias, como prevendo a vinda dele aqui na terra como Messias, se cumpriram. Então ele é o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é Deus, e habita entre nós para nos dar a salvação. Ele é a vida eterna. Ele é o Verbo encarnado, o Verbo que foi responsável pela criação de todas as coisas, inclusive pela revelação de Deus nas Escrituras. Jesus é o foco e o objetivo de todas as Escrituras. De todo ponto que você for encontrar, o foco é Jesus. Ele viveu, morreu e reviveu. E nós temos não apenas a confirmação pelas Escrituras, mas também por tudo que ele tem feito na nossa vida. E assim como a palavra de Deus era um motivo de importância, ela tinha uma certa importância para o povo de Israel naquele tempo, porque ela prolongava a vida deles além do Jordão, a palavra de Deus também deve ter essa importância para mim e para você hoje, prolongando a nossa vida além desta terra, prolongando nossa vida além deste lugar que tem nos causado certo sofrimento, que tem nos dado grandes preocupações. Através da palavra de Deus nós conseguimos encontrar o caminho para a vida eterna e uma existência totalmente nova. E agora eu peço a você que você leia de novo Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, e a lição vem aqui fazendo uma pergunta. Em sua experiência, por que a obediência à palavra de Deus não é vã? De acordo com tudo que você tem vivido, por que a sua experiência com a palavra de Deus não é uma coisa vã? Por que a fé em Deus e a lealdade às Escrituras nunca são inúteis? Pense nisso no dia de hoje, guarde essa lição com você, para que sábado que vem, seja na igreja, seja virtualmente, nós possamos estar recapitulando a lição. Um forte abraço e até mais.